Dr. Jarbas Valente, nosso presidente em exercício da Anatel. A gente vê um setor hoje muito mais desafiante de quando todos nós aqui começamos na área. A gente vê alguns questionamentos importantes, né? Quer dizer, a relação da Anatel com as operadoras agora vem sendo de uma cobrança, será que é a palavra? Olhando bem a prestação de serviços, isso chegou muito nitidamente nos jornais nos últimos tempos. A gente vê também alguns pontos que estão sendo bastante debatidos, tipo, ninguém quis debater no seminário da manhã, foram muito discretos, assim, mas essa licitação de 700 MHz está sendo aí uma pedra no sapato, um pedregulho no sapato de muita gente, porque já tem o 4G aí na frente. Primeira pergunta, o que aconteceu com a relação da Anatel com as operadoras que, de repente, ficou tão mais, assim, quente, emocionante? O que houve? Bom, obrigado, Heloísa. Boa tarde a todos. Bom, acho que, para discutir esses temas dessa ordem, com essa sua pergunta, a gente tem que sair um pouco das questões pontuais e olhar as questões do ponto de vista mais macro, né? E nós, da Anatel, a cabeça do regulador é assim, né? A gente pensa de forma conjunta, de uma forma mais abrangente. Então, a gente tem que olhar o que era, como você muito bem colocou, quando começamos, não vou muito longe, eu vou a 95, foi quando nós discutimos o marco legal que devia ter no Brasil, para aquela época, como era naquela época, o que é que aconteceu, o que chegou hoje, o que é que a gente tem que ter para esse mundo presente e mundo futuro, e aí explica as relações dessa evolução, e eu chego na resposta à sua pergunta da relação do órgão regulador com as empresas, com as operadoras. Quando você analisa, você olha sempre do ponto macro, você tem que ver a questão do ponto de vista tecnológico, a questão do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Isso, normalmente, leva a um mercado potencial, e como é que você faz para atingir ou atender aquele mercado. Vou voltar ao mercado, então, esse mercado potencial que a gente tinha na época de 95, do ponto de vista social de atendimento, era não atendido, as pessoas não tinham o acesso, apesar que queriam e demandavam por ele. A solução adotada na época era que tivesse que ser uma empresa estatal para atender a essas necessidades. Do ponto de vista tecnológico, a tecnologia é uma tecnologia dedicada, ou seja, ela era específica para resolver cada problema, ou para dar solução para isso. Logicamente, tinha uma regulação muito forte, a regulação era mais regulação, superregulação, e a regulação também é uma regulação muito voltada para a tecnologia, mas não tinha uma regulação tão forte, voltada para o atendimento daquele que compra o produto, que somos nós, consumidores, que é com relação ao atendimento. Então, era extremamente, eu diria, inexistente, nem inflexível. As pessoas compravam, na época, um telefone fixo, pagavam adiantado, R$ 1.118, valores de hoje, talvez até mais, e não entregava em 3 anos e não acontecia nada. Tinham, logicamente, a necessidade, eu precisava de alguém para levar, até porque não tinha uma estrutura, o mercado potencial da época era esse, as condições sociais, econômicas, a tecnologia dita ainda não madura e cara. O mundo evoluiu, a situação hoje é outra. No presente, o futuro aqui foi muito bem mostrado pelo Quiroga, também pelo Birro, que deve acontecer para os próximos 5, 10 anos. E nós, da Anatel, e acho que todos os reguladores do mundo acompanham, olham com esse olhar para trás e olham para o olhar presente e futuro. Deve ser feito, as tecnologias hoje não são mais dedicadas, ao contrário, são tecnologias hoje convergentes, com a miniaturização que aconteceu, e hoje, como diz o Bio, cada vez mais inteligência, mais software, mais cérebro. Isso muda, leva a uma convergência, por não ser dedicada, você ter as integrações. Da mesma coisa acontece com as regras hoje também têm que mudar, as regras não podem continuar como estão sendo, e até hoje ainda são muito, eu diria, rígidas, e ela precisa de ter uma forma mais flexível para a gente olhar para esse mundo que vem para frente. E, logicamente, elas vão ter que ser agora regras, e aí eu te respondo a sua pergunta, porque da relação nossa com as operadoras, talvez mais claras ou talvez mais rígidas com relação ao atendimento daquele que paga a conta, que é o usuário final, que é o consumidor, daquilo que é prometido e, às vezes, por alguma
motivo ou outro, não é exatamente entregue. Então, no passado, as regras que nós criamos com a Lei Geral de Telecomunicações, por segurança, tivemos que criar um serviço que, para a época, era super importante, que era o STFC, Serviço Fixo Comutado, e não tinha, a maioria dos rincões desse país nem tinha uma previsão de ter a telefonia. O móvel, na época, tinha 2 milhões de acessos, a gente já se vizinhava o que podia acontecer nos próximos 10 anos, mas não com a clareza e com a visão que isso aconteceu ao longo desse tempo. Então, escolheu-se um modelo que, para isso, tinha que ter no regime público, para até ter garantia também, quando do processo licitatório, abrindo o setor à iniciativa privada, ainda quase que em regime de monopólio. Caso isso não der certo, a gente precisava ter segurança e retomar essa infraestrutura, que era uma estrutura estatal. Então, foi escolhido esse regime privado, ficou, então, o serviço de telefone fixo comutado nesse regime, com a possibilidade de abri-lo logo em seguida para o regime privado. Mas já vimos que o mundo estava mudando, precisava criar alguma coisa no regime privado, e tivemos a coragem, na época, de manter o serviço móvel, que chamava celular, como hoje móvel pessoal, como serviço no regime privado, que sabíamos que ele ia ser um produto quase que substituto totalmente do regime, do STFC no regime público. Essa regra continua, essa dicotomia ainda está presente até hoje. As empresas são obrigadas a investir uma montanha de dinheiro para atender especificamente um serviço que nós precisamos, e vemos que ele hoje mudou, ele está integrado em outro ambiente, tem produtos substitutos. Então, eu acho que é importante hoje olhar e ver que isso é possível e que soluções nós podemos ter para trazer isso para o mundo atual. E esse mundo atual seria uma regulação muito mais flexível, como é fora do Brasil, como é na Europa, onde você busca ter uma autorização geral, onde é possível ter isso num regime muito mais flexível do que o regime privado, para dar garantia da segurança para que os empresários possam investir naquilo que tenha retorno. Essa visão, quem tem discutido hoje na Anatel, tem me procurado junto ao Ministério, aqui com o Marcos, que é colega da Anatel, e com o ministro Paulo Bernardo, debatemos essa questão, porque no passado a gente tinha isso, buscamos universalização, quase com regime monopólio. Hoje nós buscamos algo diferenciado, que nós chamamos de massificação, no regime de competição. E queremos ter, logicamente, o serviço universal no regime privado, para que a gente possa atender locais que nunca vão ter mais de uma operadora, vai ter uma só, que tem que ter uma participação do Estado bem definida, onde o Estado diga o que ele quer, vem, às vezes, com recurso e aparece aquele que possa atender. Aí tem todos os conceitos de que é PMS, não PMS, como atribuir essas empresas. E aí eu discuti há pouco tempo aqui com o nosso amigo Luiz Garcia, está aqui presente. Nós temos debatendo muito na Anatel, busca essa realidade, quem sabe é possível ter, talvez, operador de rede, um operador de rede que possa viabilizar que a rede não, quando é utilizada, quando alguém pede um assinante, que alguém possa utilizar no teu lugar, até que ele possa vir usar. Então, são várias as questões que têm que ser discutidas. Com essa mudança, é possível a gente ter essa montanha, que eu falei ontem, de gelo, que é o STFC, que ainda é grande, representa muito, que pode se derreter para 2025, quando tivermos que assumir de volta. Aproveitar isso e criar alguns mecanismos de troca para garantir, que é importante levar para quê? Para os municípios brasileiros, banda larga, no backbone, para que tenha um throughput necessário, porque não vão ter, talvez, 3, 4, 5 pequenos prestadores nos pequenos municípios, com as grandes, e talvez dezenas nos grandes centros, você vai atender, porque tem mercado para todo mundo, nós temos gente da classe E, da classe D, da classe C, da classe B, classe A. Então, para olhar para esse futuro, foi isso que aconteceu, com a evolução tecnológica, nós mudamos um pouco o nosso senso de regulamentação e passamos a regulamentar, te respondendo a pergunta, muito mais voltado caracteristicamente com a preocupação daquilo que dói no bolso do usuário e dói no seu coração. Por isso que a gente passou a ter uma relação um pouco diferente. Sem perder de vista essa perspectiva, e queremos mudar para que a gente possa chegar e ter isso. E, logicamente, como diz aqui o Bill, nós temos hoje um mercado. Na época nós não tínhamos, nós tínhamos 11 milhões de fixos, 2 milhões de móveis, não tínhamos escala e não podíamos exigir que podíamos ter tecnologia nacional. Mas hoje nós temos um mercado de 333 milhões, vamos para 1 bilhão e 400 milhões em 2018, é o nosso cálculo. Aqui a Queiroga colocou 2 bilhões, pensando em máquina a máquina, nós também levamos isso em conta.
olhando esse mercado, onde tem mercado para todo mundo, não só para nós, para todos aqueles que queiram vir investir no Brasil, trazer tecnologia para cá, e nós também disputarmos fora do mundo com tecnologia brasileira. Eu acho que essa visão que a gente tem que ter num evento como esse aqui da Telebrasil, onde estão os grandes investidores, que, de forma, queira ou não queira, comandam o setor. Eu acho que é isso que está acontecendo, e nós cada vez vamos procurar ser mais flexível nesse meio, criar essas condições, mas ser mais contundente com relação à relação voltada para o consumidor.